Fala pessoal, HAL 9000 na área de novo e hoje temos programação e é uma parada diferente. Hoje eu vou fazer com vocês um React. Um dos membros mandou um código para mim, tinha algumas dúvidas, algumas sugestões na verdade, e eu resolvi fazer um React do código dele. Originalmente ele falou que era um código baseado no envelope, né, um tipo de banda, que é diferente do Keltner, que é diferente do Bollinger. Ele falou que a estratégia se apresenta assertiva e ele queria tentar melhorar um pouquinho mais, fazendo a associação dessa estratégia com o gradiente linear. Então é o seguinte, ó, no vídeo de hoje, fique esperto aí que eu vou analisar o código dele, eu vou fazer alguns comentários, algumas sugestões, e eu vou aproveitar para dar algumas dicas de melhoria, coisas que eu costumo fazer, né, no código, vou comentar, vou apagar uma coisa, vou tentar mudar um pouco a lógica, e acho que vai ser interessante, né, você aí que está, né, se desenvolvendo na programação, que quer aperfeiçoar um pouco seus conhecimentos, acho que vai ser bacana para você também. E se não ficar muito grande, né, muito complexo, eu vou tentar aproveitar e fazer esse encaixe, né, com a ideia do gradiente linear, utilizando o último código que eu mostrei para vocês aqui no canal, beleza? Eu vou mudar para minha tela aqui, vamos lá. A gente já tem o código aqui, né? Ele mandou para mim por e-mail. Eu achei legal, achei o código dele interessante, achei a ideia bacana, achei, sabe, a programação consistente. Aparentemente o cara já entende um pouco de lógica. E falei, pô, aqui é um bom exemplo para eu começar a tentar fazer essa variação de React, né? Reagindo ao código enviado por vocês. Não sei se eu vou conseguir ficar fazendo isso, mas se você gostar desse vídeo aqui, achar que o modelo é interessante, quer ter o código reagido aí, manda o código pra gente aí, você sendo membro, a gente vai tentar prestigiar aqui, beleza? Falando nisso, né, deixa eu voltar aqui, né? Antes de eu entrar no código propriamente dito, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, que é o principal, ativa ali as notificações. Eu devo fazer umas lives esses dias aqui, né? Eu tô meio enrolado aqui por conta de umas correrias grandes. Pessoal, né, compartilha aí com quem der, com quem vocês acharem que tem interesse, porque a gente precisa crescer o canal aqui. Bom, vamos aqui pro código, tentar mostrar para vocês qual é a ideia aqui, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente nota no código aqui é que ele está em português. É um problema? Não, não é um problema. No entanto, quando eu vejo algumas coisas em português, eu fico confuso, certo? Porque o meu natural são códigos em inglês. Mas não vamos começar dessa forma, né? Vamos lá. Ele escreveu aqui, né? Código funcionando tudo certo, né? São comentários. Para quem não sabe, tudo que começa com barra barra é comentário. Beleza? Barra barra, no caso, barra de datas, né? Eu já rodei a estratégia aqui no WDO Foot em 1 minuto, quantidade de um mini contrato. Eu coloquei um período de análise desde o dia 27 para não ficar muito pesado e não carregar. E basicamente esse foi o resultado, né? Teve um lucro aqui líquido de 1.385, teve um lucro bruto de 2.570, né? Chegou a devolver bastante, mas, né, se mostra uma estratégia positiva, pelo menos nesse período de tempo aqui. Na conta real, não sei como ele se comportaria, porque eu não botei ele para rodar, né, para ver como é que fica, mesmo na conta simulada, mas vamos entender aqui um pouquinho, né? Ele fez 204 operações, dentre as 204, 146 foram vencedoras e 44 foram perdedoras. Operações zeradas, 14. Ele tem uma razão média, né, de 0,65, que não é um ratio muito bom, mas comparado com o gradiente linear, esse ratio é bom. É bem aceitável, vamos dizer assim, principalmente porque ele tem 71% de operações vencedoras. Então vamos entender aqui, eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que é a estratégia, né? Vamos olhar aqui para o gráfico, depois eu vou entrar em detalhes, né? Então assim, ó, ele desenha essa banda, né? Essa banda tem uma relação aqui com a volatilidade, ele está operando aqui bem curtinho, ó. Você vê, ó, que daqui para cá, ó, isso é o dólar, né? Não tem nem 2 pontos. Vamos dizer que tem 2 pontos, né? Que tem uns quebradinhos, se arredondar para cima tem 2 pontos. Então ele vai operando curtinho. Então o que ele faz? Aonde ele está pintado de verde aqui, ele vai operar comprado. Significa verde, significa tendência de alta. Então é um robô que quer operar tendência. Linha vermelha, ele estaria vendendo, né? Operando vendido na linha vermelha. Tô achando estranho que ele não tá plotando aqui, né? As operações, mas ele tem um bocado de operação aqui, ó. Né? Ah, por causa do horário. O horário dele aqui tá restringindo, se não me engano. Ele só vai até as 3 horas da tarde, né? Então assim, ó. Ele não plotou nenhuma venda, nenhuma compra por restrição de horário, ó. Mas vamos lá, ó. Aqui em cima, né? Vermelho, venda. Vendeu, se não me engano, ele foi... Não, ele deu bom aqui, comprou, vendeu, comprou. Duas operações vencedoras. Então ele vende na banda superior, quando está vermelho, e recompra, né, e sai na banda oposta, beleza? Poderia ter uma variação, pelo que eu entendi, para sair na banda do meio, né, que é uma média, mas vamos olhar o código aqui para entender, beleza? Eu vou olhando o código, vou explicando e já vou fazendo as minhas alterações. Então, assim, primeira coisa que
não precisa, são essas duas primeiras linhas, né? Então a gente tem nossos inputs, ele definiu uma variável aqui de hora de início, uma hora de término e uma hora de fechamento, que não sei exatamente qual é a diferença entre esses dois caras aqui, mas a gente vai descobrir. Ele criou uma variável chamada envelope, que está como verdadeiro, e imagino que isso aqui seja para ele poder ter mais um tipo de banda no código, certo? Não tenho certeza, mas por ser um booleano, né, verdadeiro ou falso, imagino que seja para ligar ou desligar. Criou um período média 9, ele deve ter algum padrão para utilizar esse underline. Não sei exatamente qual é esse padrão, não está escrito, ele não me falou. Ele criou uma média longa, uma média normal, vamos chamar assim, e um percentual do envelope, que deve ser talvez alguma variação da banda para ele entrar ou não na estratégia. Acho que ele testou isso com o canal de Keltner, o que corrobora, né, com a minha hipótese de que ele ligava e desligava, então tem esse canal Keltner false. Como ele comentou, mandou comentado, eu estou entendendo que ele quer testar aqui só a ideia do envelope, certo? Por enquanto eu não vou apagar isso aqui, mas normalmente, né, para enxugar o código, tipo aquilo que a gente não usa, é bom tirar para não ficar confuso. Mas por enquanto eu vou deixar. Ele criou aqui, ó, alvo meio false, alvo banda contrária true. Acredito eu, né, e alvo fixo, ó, tem 3 tipos de saída, ó. Então acho que ele criou essas variáveis aqui, ó, para poder manipular. Não sei se está o tamanho da fonte tá bom aí? Deixa eu aumentar um pouquinho. Talvez para poder manipular o tipo de saída. Vamos manter os 3 aqui. Ele colocou aqui um stop de 300, um alvo de 100, né? Um stop loss e um take profit ou stop gain, vamos chamar assim. E aqui o número de contratos. Criou várias variáveis aqui. Eu acho relativamente interessante você colocar mais de uma variável na mesma linha para economizar linha, mas eu sugiro você pelo menos dar esse espaço aqui, ó, ou até mesmo segmentar variáveis que não tem muita relação entre elas. Aqui é a mesma coisa, ó, Keltner baixo, Keltner cima, Keltner meio, entrada compra, entrada venda, e tem um float. Vamos deixar assim. E aí ele tem esse SATR, que deve ser de Stop ATR. Deve não, ele é, ó, a gente consegue ver ele aqui embaixo. Ó. E o vol, que deve ser de volatilidade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer do meu jeito aqui, ó. Vou quebrar aqui, ele tem as médias, eu vou deixar as médias numa linha. Isso aqui é perfumaria, certo? Não necessariamente isso precisa ser feito, mas eu acho que por questões de organização eu faria, principalmente se você está fazendo como eu, né, tentando passar um código, explicar, isso pode gerar meio que uma confusão, ó. Aqui, ó, eu também quebraria esse cara aqui, ó, mas mais uma vez, isso é perfumaria, beleza? Então a gente tem aqui as médias, as bandas, né, superior, inferior, inferior 2, superior 2, número de contratos, Keltner baixo, Keltner cima e outras variáveis aqui. Então vamos aqui, início, né? Eu botaria o meu velho begin, vou colocar aqui, mas eu não vou traduzir todo o código dele para inglês não, deixar só esse begin aqui e lá embaixo eu vou botar um end aqui, certo? Mas eu não vou mexer nisso. Uma coisa interessante, cara, quando você tem uma estratégia assim, que você já rodou ela aqui na automação, né, aqui no cantinho, o que acontece? Você vai fazendo alteração e roda. Se der o mesmo resultado, é porque de fato você alterou o código sem mexer na lógica dele. Então fica fácil de fazer esse tipo de análise e etc. É interessante isso aqui, porque vocês vão ver que eu vou mexer e toda vida que ele alterar o valor ali significa que eu mexi alguma coisa que eu não deveria ter mexido, certo? Então, por exemplo, a primeira condição dele aqui, né? Quando ele entra no loop. Cara, vou mudar esse aqui também, certo? Vou mandar um if aqui. Se a hora do último candle calculado, que é o last calc time, for maior do que a hora de fechamento, né? Ou seja, ele colocou aqui como 15:10, então close position. Ou seja, se passar do horário de fechamento, ele vai fechar a posição, vai parar o robô. O curioso aqui é que eu não sei, a gente vai olhar lá embaixo, mas isso aqui não impede que o código rode, né? Deixa eu ver se ele tem alguma condição depois. Ó, não tem, mas é só set cover, byte cover, se tá comprado. Vamos ver lá embaixo. Se has position, né? Ele coloca aqui também. Ele coloca a condição aqui embaixo, mas beleza, depois a gente chega lá. Vamos voltar aqui. Então, se passar do horário, ele fecha a posição. Poderia, vai fazer diferença? Não, mas poderia também verificar aqui se tem posição. Só fechar uma posição se ela existir. Se ela não existir, não tem por que fechar. Então, poderia colocar aqui um end has position. Isso é crucial? Não necessariamente. Eu coloquei aqui, ó, isso aqui só para indicar que é uma chamada de função. Precisa não, pode ser só assim, certo? Pode ser só assim, ó. Eu salvei o código, como ele tá rodando, ele automaticamente roda aqui, ó. Tá vendo? Não teve nenhuma alteração, beleza? Então ele tem aqui, ó, stop ATR e o vol.
eu já tinha olhado o código dele, né, e já tinha feito algumas observações. Ele não usa esse cara aqui em canto nenhum. Ó, quando eu clico 2 vezes, eu seleciono, ele mostra no código onde está sendo utilizado. Ó. Ele declara a variável, define a variável aqui e depois, ó, vocês vão ver, ó, que no código todo dele, deixa eu diminuir a fonte, ó, ele não usa isso mais para nada. Então, isso aqui só serve para aumentar o tempo de processamento do código. Vou apagar. Certo? Vou salvar, não alterou nada no resultado aqui do lado. Beleza? Continua o mesmo resultado. Ou seja, apagar essa linha não fez a diferença. Até porque, nesse caso, né, eu vou inclusive remover a variável aqui. Ó. Nesse caso, se tivesse alguma coisa precisando dessa variável, ele nem ia compilar, ele ia dar erro de compilação. Por exemplo, ó, se eu apagar essa variável vol aqui, ó, certo? Vou apagar essa linha aqui. Ó. Tá vendo? Ele já mostra que tem erro aqui. Ó, já pintou de vermelhinho. Tá vendo? Então, isso aqui já é um indício de que eu apaguei e não ia fazer a menor diferença. Então, o que ele usa aqui? Ele define que essa variável vol é o average true range, né, utilizando o parâmetro 10 e 0. Eu também gosto, né, de deixar um espaço depois da vírgula. Eu acho que o código fica mais legível, certo? Questão de legibilidade. Deixa eu aumentar um pouquinho de novo aqui. Então, assim, beleza, ele definiu a variável vol. Se envelope igual a true, esse envelope eu estou entendendo que é para definir que tipo de banda ele quer utilizar, certo? Então, se o envelope igual a true, então início. Pessoal, aqui eu já vejo uma coisa que para mim é também extremamente importante, é a questão da indentação do código. É como você organiza o código, porque aqui, ó, início, eu gosto que isso aqui fique, ó, espaçado assim, certo? O Profit, ele tem esse botãozinho aqui chamado formatar. Quando eu clico, ele vai fazer isso para mim, ó. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele reorganizou todo o código. Não necessariamente do jeito que eu gosto, mas agora a gente tem todos os espaçamentos, tá vendo? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui e dar uma mexida. Pronto, ó. Begin, se, vol. Então aqui, ó, já temos mais um se. Se envelope igual a verdadeiro, então ele vai definir que a média C, e aí média C eu vou entender, cara, essa formatação do Profit ela fez caquinha, tá vendo? Ó? Profit não foi legal, ó. Ele botou aqui, colou as palavras todas juntas. Profit precisa aprender, né? Aprender que isso aqui não é boa prática. Então, se alguém da Nelogica estiver vendo isso aqui, ó, muda essa formatação aqui para deixar espaço depois de vírgula, beleza? Isso aqui cara, é o que é. Então tá. Aí ele zoou tudo depois. Mas tudo bem, eu vou corrigindo. Vou voltar o meu espacinho aqui, beleza? Então, ó, se for estratégia do tipo envelope, início, que é o begin. Então ele define a média C, entendo que média C deve ser média curta, até porque, ó, ele usa aqui, ó, período média. Sinceramente, para deixar mais claro, já que ele usou o longa aqui, eu usaria um curta, certo? Então vamos lá, média curta, período média curta, bem aqui, ó, certo? Pronto, período média curta, para manter, né, o padrão de escrita das variáveis. A média longa, definiu a média longa. E vamos ver o que mais. Deixa eu botar aqui o espaço. Ou seja, deve estar utilizando o cruzamento de médias para definir o que é tendência, né? Qual é a tendência. Isso deve ser a base para ele pintar aqui de verde ou de vermelho. Depois ele definiu, ó, canal superior e inferior. Canal superior é a média, mais average true range, colocado na variável vol, vezes o percentual do envelope, que por padrão ele deixou em 1, ou seja, multiplica por 1 é ele mesmo. Então, essa banda superior é a banda do average true range, do indicador average true range, beleza? É a média mais ou e menos esse cara. Show de bola. Primeira charada, né, do robô dele identificada. E aí eu vou contar um caos aqui pra vocês e eu volto rapidinho, que é interessante. Teve um membro aqui do canal também que mandou um código pra mim, só que ele não tinha um código fonte. Ele só tinha o código compilado. Ele falou, Rodolfo, eu utilizo isso aqui pra definir uma banda assim, assim, assado. Não era uma banda não, na verdade era um indicadorzinho que quando ele dava acima de um determinado valor, era venda ou era compra, enfim, variava de acordo com a configuração. E aí ele pegou, mandou esse código pra mim, eu olhei e falei, cara, não consegui entender o que está por trás desse indicador, né? Batendo o olho nele aqui, cara, não sei. Você tem alguma pista, alguma dica de onde é que veio isso aqui? E o nome do indicador dele era de absorção. Então eu achava que tinha alguma relação, né, com absorção, tape reading, etc. Aí ele me passou algumas dicas, né, que ele sabia, porque também ele não tinha muita informação. Ele passou para mim algumas informações, eu comecei a pesquisar. Dei uma pesquisada e vi um cara num vídeo falando mais ou menos sobre os conceitos do indicador dele. E aí ele explicava, né, que era mais ou menos uma questão de distância da média, etc. Aí, pô, beleza. Então ele está utilizando, não é absorção, é alguma outra coisa relacionada com média. Tinha mais algumas pistas no indicador, como tamanho da média, tamanho não, é período da média, etc. Cara, a gente conseguiu
fazer a engenharia reversa do indicador. A gente descobriu e conseguiu fazer o código para bater perfeito com o que ele tinha. Ó. E aí, acho que, não sei se ele chegou a... Cara, se tiver vendo esse vídeo aqui, cara, faz tempo que eu não falo contigo, pô, tu sumiu. Não sei se ele conseguiu colocar para fazer uma automação com isso ou não, mas foi massa. Muito legal essa parada de engenharia reversa, né? Vamos lá para a tela aqui, né, de novo. Bom, aqui ele comentou essa parte de superior 2 e inferior 2. Vamos ver se ele utiliza essa variável em algum lugar. Vamos ver, ó. Clicar aqui 2 vezes, no caso aqui, ó, inferior 2, ó. Eu acho que ele não tá usando em nada, né? Aí ele utiliza aqui, ó, ele faz um plot dela, mas é só um plot. Mas é um plot de alguma coisa que tá indefinido, ó. Ele não define ela em canto algum. Então, meu amiguinho, o que eu vou fazer? Se você não usa esse cara aqui, não tem porque ele está aqui. Vamos limpar, porque só serve para confundir. Então, esse cara aqui eu vou arrancar fora. Talvez ele estivesse usando isso aqui para fazer, para multiplicar por 2, ó, tá vendo? Para ele criar um segundo canal, né? Talvez como um suposto extremo, né? Para ele utilizar uma entrada mais conservadora. Mas, como não tá comentado, eu vou arrancar fora, beleza? Então, aqui no plot também, ó, já vou até arrancar fora, ó. Não vou deixar ele aqui, que é para a gente não ter BO no código, certo? Vou salvar, salvei, não deu nenhum erro, manteve os valores aqui, né, 1385. Aqui ele já faz um comentário, ó, entrada de venda na linha de cima, entrada V. Cara, eu acho que é uma boa prática, certo? Nesse caso, ou você colocar isso aqui do lado, ou colocar acima, certo? Porque a gente deixa o código quantidade de linhas menor. Ah, mas por que quantidade de linhas menor é mais legível? Porque tu consegue ver mais código na tela. Então, se tu quiser, tipo, beleza, onde é que eu tô usando média C? Aqui, onde é que tá definido coisa? Você bate o olho na tela e consegue ver. Por isso, eu considero que você ter menos linhas na tela, né, melhor. Aqui também tem um bloco de comentário, né? Você pode ver que ele usa as chaves para fazer um bloco de comentário, que também é possível. Em vez de você fazer linha por linha ou barra barra, você coloca uma chave aqui e fecha aqui embaixo. Então, ele comentou tudo isso aqui, ó, porque ele estava fazendo agora, né, se ele não tivesse utilizando envelope e tivesse utilizando o canal de Keltner, então ele ia definir os valores para o canal de Keltner. Para quem não sabe, Keltner também é uma banda, né? Ele usa como padrão, ele usa, acho que desvio padrão para fazer o cálculo. Eu não lembro de cabeça o que é que tá por trás dele, mas não é nada de outro mundo, não. É uma banda simples de entender e de implementar. Como ele não está utilizando, né? Eu vou apagar tudo isso aqui. Não vou deixar, vou simplificar que é para a gente visualizar. Cara, também para efeitos de visualização, né? Se estou comprado, aqui começa a lógica do código dele. Se ele tiver comprado e o alvo for a média, que é o que ele colocou aqui, ó. Se comprado, is bought, e alvo meio, que é o alvo da média, esse alvo central aqui, ó, e o alvo banda contrária igual a false, ou seja, ele realmente tem que setar um para verdadeiro e outro para falso. Isso é uma coisa chata do Profit. Você não tem como criar uma variável só para definir esse tipo de coisa. Você tem que ficar fazendo isso. Aí na hora de você vir aqui na propriedades da estratégia, você tem um monte de parâmetros para configurar quando, por exemplo, ó, esses 3 parâmetros de alvo aqui, no MetaTrader você consegue criar uma variável só para os 3, entendeu? É um pouco complexo, mas é possível. Então aqui você tem que dizer, ó, tem que botar sim nesse, não nesse, não nesse. Então toda vida você tem que lembrar de configurar as 3 variáveis. Então é o que ele faz aqui, né? Se tiver comprado, alvo no meio, etc. Aí ele vai definir onde é o stop. Aqui ele vai definir onde é o alvo da compra, no caso o take profit, né? Nesse Sell to Cover Limit aqui, ó, ele criou 2 opções, que é o Buy Price mais o alvo. Não sei porque que ele fez isso aqui, ó, porque Buy Price é o preço que ele comprou. Talvez para o fixo, né? Mas eu vou apagar isso aqui que não faz sentido. Então eu vou deixar só esses 2 caras aqui, ó. Vamos lá de novo, vamos organizar aqui, cara. Não precisa de tudo isso, na minha opinião, né? O código é seu, né? Seu código, suas regras. Mas a partir do momento que você compartilhou, o código não é mais seu, é nosso. Então tô dando a minha pincelada aqui. Vou chamar de pincelada meio feio, mas pincelada. A mesma coisa para venda, né? Se tá na venda, ele faz um buy to cover e um buy to cover limit, no caso o stop. O stop é o quê? É o sell price, o ponto que ele vendeu, mais a distância de stop que ele fixou lá em 300 pontos, eu acho. 300, né? Que é configurável, inclusive. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aproveitar aqui, né? Dar esses espaços aqui. Questão de legibilidade. Então, beleza. O número do contrato, que é a quantidade de contratos, né? Ele coloca o número na variável aqui. Eu acho que isso é uma boa prática, inclusive, que eu nem costumo fazer tanto, né? Eu uso o input direto, mas acho que o que ele fez aqui faz sentido. Então, se está comprado, se está vendido, e o alvo é no meio, e a banda contrária igual a false. Aqui é se ele está comprado e o alvo no meio é falso. Aqui é o contrário, né? Se ele está colocando para ser na banda oposta.
Aí faz a mesma coisa. Vou só tirar esse cara aqui, ó, que não faz sentido. Tirar esse cara que não faz sentido. Vou simplificar o código dele. Limpar, na verdade, né? Por enquanto eu não estou simplificando nada. Vou apagar esse aqui. Mesma coisa aqui. Eu também gosto de dar esses espaços aqui. Eu acho que fica mais legível. Se estou vendido e alvo na banda contrária, beleza. Tá todas as condições aqui. Vamos lá. Aqui ele coloca também quando tem alvo fixo, né? Ele pode configurar um alvo fixo, que ele colocou lá, acho que 100 pontos. Cadê, ó? Alvo de 100 pontos. Ele pode ter um alvo fixo também. Ou seja, se eu tô comprado, o meu alvo do meio é falso, o meu alvo da banda contrária é falso, e o meu alvo fixo é verdadeiro, então... Só que olha só, aqui em cima ele não colocou a condição do alvo fixo, né? Então, significa que ele vai priorizar sempre que ele tiver essa condição aqui, ó, alvo meio verdadeiro, banda contrária falso, não importa o que vem de alvo fixo, ele ignora, né? Porque ele faz pela sequência dos cis que estão aqui, tá? Aqui a gente tem, né? E a última condição dele, que é a questão dele se estou vendido e alvo fixo, beleza? Pronto. Aqui embaixo é onde ele faz as entradas dele, certo? Não vou olhar por aqui agora. Aqui vamos fazer o seguinte, galera. Vocês concordam comigo que todas essas condições que ele colocou aqui são mutuamente exclusivas, ou seja, só faz sentido rodar uma delas por vez? Não faz sentido rodar duas? Não faz sentido ele cair aqui e depois cair lá embaixo? Não, né? Então, eu não faria dessa forma. O que eu faria? Se isso, então, eu faria o que aqui, ó? Nem sei se é assim, ó. Se não, se... Acho que é assim. Se não, se... Cara, else, if... else, if... Ele tá reclamando. Talvez porque tem que ser um if. If, então... Não, desculpa, tô viajando, galera. Início, fim. Só que aqui no quem fim, aí a gente faz aqui, ó. Vou ter que apagar esse aqui e colocar aqui no final, certo? Se não, se, certo? Se não, se... Se bem que eu até posso deixar esse cara aqui em cima. Eu acho que isso fica meio estranho, ok? Mas tudo bem. Se não, se... Aí a mesma coisa aqui, ó. Tira esse ponto e vírgula. Se não, se... Tira o ponto e vírgula. Se... Não, se... Vamos ver. Mesma coisa. Se não, se... Se não, se... Se não, se... Ops, não. Aqui não. Aqui dá ruim. Aqui já é outra história. Vou até comentar aqui. Pontos de entrada. Beleza. Então, fechou aqui, ó. Não salvei ainda. Vou salvar. Vamos ver se ele vai bagunçar os números. Salvei. Aparentemente, tudo sob controle. Às vezes o Profit engasga e não atualiza essa tela aqui. Aí você tem que clicar em outra aba e voltar para ela. Ó. O que eu fiz aqui não alterou bulufas do código dele. Pessoal, o que mais que dá pra gente melhorar aqui? Deixa eu pensar aqui, ó. Deixa eu pensar. Tirando essas perfumarias aqui, o que mais que a gente pode melhorar aqui? Vamos ver. Se estou comprado, se não, se estou vendido, se não, se estou comprado. Caras, a gente pode fazer o seguinte. Não sei se necessariamente isso é mais legível ou não, mas a gente poderia fazer, sabe o quê? Se eu estou comprado... Tá, vamos lá. Begin, né? Início. Se... Aí eu tô misturando português com inglês, que é pra, né, pra dificultar para vocês, né? Deixa eu começar. Se... vamos aproveitar aqui, ó. Alvo meio. Se eu estou comprado, alvo meio. E esse cara aqui. Então, pensar aqui. Aqui a gente está falando de alvo, né? O que ele vai mudar? Ele vai mudar o meu cell to cover limit. Ou seja, se for esse caso, ele bota o alvo nesse local aqui, ó. Alvo da compra. Else, se ele está comprado, se não, ele vai vender no superior, beleza? Não estou levando em consideração se é alvo fixo, até porque ele também não estava. Então aqui, ó, a gente já deu uma simplificada, beleza? Esse cara aqui, ó, não preciso mais dele, porque assim, ó, o stop dele é o mesmo, não muda. O stop dele está no mesmo lugar, ó. Você pode ver, ó, vou até copiar aqui e colocar debaixo desse cara aqui, ó, certo? É a mesma coisa, tá diferente por conta dessa vírgula aqui. E aqui, ó. Tá vendo? Mesma coisa. Arrancar fora. Então, esse cara aqui, ó, não preciso mais dele. Eu vou simplesmente colocar esse aqui para se estou comprado, alvo da compra na média,
alvo da compra na banda oposta. Faz sentido, né? Aí já dando uma enxugada aqui, ó. A mesma coisa se aplica para o iSold, ó. Então, o que eu faço aqui, ó? Vamos ver. Aqui, caras, eu não preciso mais disso, certo? É só se isbot. Aqui, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos lá também, ó. If. Aí eu vou pegar todo esse cara aqui, ó. Fazer logo, apagar logo ele aqui, certo? Vou jogar ele aqui. Então, não quero usar então. Then, lá em cima eu baguncei tudo, ó. Misturei, fiz uma salada de... Se o meu alvo é na média, então é esse cara aqui, else, aí a gente pega, tirar o ponto e vírgula, aí a gente pega o inferior, certo? Vou pegar esse cara aqui, ó, else, beleza. Alvo da venda na média, alvo da venda na banda oposta. Então, cara, você não preciso mais desse cara aqui, ó. Aí aqui é o alvo fixo. Aí a gente pode fazer a mesma coisa. Só que assim, ó, se é um alvo fixo e ele tá comprado, em teoria, eu acho que eu nem preciso dessas duas condições aqui, ó, certo? Nem preciso dessas duas condições aqui, ó. Porque se ele tiver com algum desses verdadeiro e o outro falso, ele vai cair lá em cima, certo? Ele vai cair lá em cima. Então eu vou arrancar fora esse cara aqui. Vou deixar só esse alvo fixo por enquanto, talvez. Vamos ver. O que é que muda de um pro outro? É que esse cara aqui é compra. Tá, beleza. Então aqui a gente tem que manter esses dois, pelo menos a priori, porque um é compra e o outro é venda. A gente até poderia colocar essa condição aqui, porque, deixa eu ver, ó, o stop dele acho que é igual, ó, tá vendo? Ó? O stop dele é o mesmo, tá vendo? Ó? Esse stop dele na compra, vamos ver se é a mesma coisa. Cadê? Celt Cover Limit, Celt Cover Stop, ó. Vamos ver se é a mesma coisa, ó. É a mesmíssima coisa, galera. Então vamos fazer o seguinte, ó. Se o alvo meio true e alvo banda contrário false, else if. Então vamos fazer aqui o seguinte. Vamos fazer o contrário aqui, ó. Else if. Alvo meio false. Alvo banda true. Then else if alvo fixo igual a true. Then, aqui tem que tirar o ponto e vírgula, né? Then, se o alvo fixo, então a gente está falando do limit. Celt Cover Limit. Fica sendo esse cara aqui, ó. Beleza? Então, se ele está comprado, então esse cara aqui rodou, ó. Esse cara aqui já era. Vou salvar, certo? Pra gente ver o valor lá. Se alterar o valor, vai dar uma dor de cabeça do caramba. Não alterou. Tô indo na fé aqui de um cara que trabalhou o dia inteiro, fez tarefa de casa com as meninas, ainda tem que botar a mulher pra dormir. Então eu preciso correr aqui, vamos lá. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vamos aprimorar aqui, ó. Certo? É o contrário aqui, true e false. A gente tira o ponto e vírgula aqui. Else if alvo fixo igual a true. Then, aí a gente copia esse cara aqui, ó, que é o byte cover limit dessa condição aqui, ó. Else if. Vamos apagar esse cara aqui. Tem que botar o ponto e vírgula aqui. E tadã! Salvei aqui, ó. Está rodando. Vamos ver. Garantir, ó. Mesmo resultado. Então, galera, aquele bloco, aquele wall of text, né? Aquele paredão de texto, ó, foi resumido para isso aqui, ó. Nem lembro quantas linhas a gente tinha, mas eu acho que ficou bom. Não sei. Você gostou? Comenta aí se você acha que ficou melhor. Não, o mó pai, do cara tava melhor porque era mais legível. Código de cada um, regra de cada um, né? Eu tô tentando passar boas práticas de, sei lá quantos anos de experiência de programação eu tenho, né? Hoje em dia eu ando meio afastado da programação, mas enfim. Pontos de entrada. Se hasPosition igual a false, ou seja, se não tem posição, é aí que ele vai se posicionar. E a média curta é maior do que a média longa, ou média rápida maior do que a média lenta. Isso é um rastreador de tendência clássico. Você tem duas médias. Quando a média rápida cruza a média lenta, significa que ele está provavelmente entrando numa tendência de alta, vice-versa. Média curta cruzou para baixo a média lenta, significa que está entrando numa tendência de baixa. Qual é o racional por trás disso? O que é a média? É o consenso dos últimos N períodos do mercado, né? Então, se uma média, vamos supor, tá lá nos 5 reais, vamos falar de dólar, tá lá nos 5 reais, significa que nos últimos N períodos, vamos botar, nas últimas 10 barras, o preço ficou
girando em torno dos 5 reais. E veio uma média mais rápida de 3 períodos, por exemplo, e cruzou para baixo dessa média de 5 reais, foi para 4,98, por exemplo, significa, né, que o pessoal está ficando mais baixista para o dólar, né? O pessoal está sentando o sarrafo no dólar, está abaixando ele e a média curta vai cruzar a média longa. Então, supõe-se que é uma tendência de baixo. Isso é uma teoria clássica, vamos dizer assim, da análise técnica. Então, média rápida cruzou, média lenta, não tem posição. O horário permite a negociação, aí ele tem last calc, hora término e então, na verdade, deixa eu diminuir aqui para a gente conseguir ver tudo na mesma linha. Ó. Só que aí ficou muito pequeno, né? Vou fazer o seguinte, eu vou quebrar a linha aqui, ó. Quebrar essa condição, botar ela aqui, ó. Certo? Para a gente ver, para vocês verem, né? Eu tô ligado já. Então, quebrar aqui, ó. São 3 condições. Pessoal, eu tô sentindo falta de uma coisa aqui, ó. Ele usa hora término e ele tem hora fechamento. Tá, ele utiliza hora fechamento para encerrar a posição e hora término como hora máxima dele entrar numa posição. Ok, vou respeitar essa ideia dele. Faz sentido, faz sentido. Como a gente não está usando Keltner, eu vou apagar logo isso aqui, certo? Simplificar aqui também. Então vamos lá. Se eu não tenho posição, se é uma tendência de alta e o horário permite que eu entre, ele manda uma ordem de compra limite. Aonde? Na entrada C. O que é a entrada C? A gente olha aqui em cima, entrada C é a banda inferior. Então, se a gente for aqui para o código, não para o código não, para o gráfico, ó, aqui ele estava vendendo, ó, aqui ele comprou. Ó. Vamos olhar aqui e entender. Ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Pronto. Ó. Estava verde, verde significa tendência de alta. Vocês vão já ver que ele pinta de verde toda vida que a média curta está acima da média longa. Então, ele joga uma ordem de compra. Ó. Jogou uma ordem de compra. Lembrando que ele pega o valor de referência anterior, né? Ou seja, ele pegou daqui, jogou a ordem de compra e saiu na banda oposta, porque ele está ligado por padrão à banda oposta. Tá aqui, ó. Comprou aqui, vendeu aqui, ó. É o que ele faz aqui, ó. Vou voltar aqui para o código, ó. Cara, como ele comentou isso aqui também, ó, isso aqui era para, deixa eu ver, condição de venda, fechando fora da banda e depois fechando dentro. Isso aqui, eu acho que é quando a gente começa a querer fazer um fine tuning no código, né? Ele fala, preciso proteger mais a operação, então eu só vou vender lá em cima se ele já tiver passado da banda e estiver voltando, ou seja, estiver dando sinais que às vezes você bota a ordem limite lá na banda e aí é um espigão, ó, tipo isso aqui, ó, tipo isso aqui, tá vendo, ó? Ele vem aqui, ó, vamos supor deixa eu pegar um exemplo melhor aqui, se é que vai ter, ó. Como é 1 minuto, não é sempre que acontece, mas imagine que você teve aqueles momentos de fúria do mercado, que ele dá uma e vai-se embora. Né? Então o que ele iria fazer? Ele só queria realmente vender a banda lá em cima se foi e voltou, né? Ou seja, não deu aquela esticada violenta. Geralmente, é que eu não estou achando aqui, ó, mas aqui, por exemplo, ó, vamos supor que por alguma razão ele tivesse para comprar aqui ele iria até comprar, porque o mercado voltou. Então acho que ele estava querendo implementar uma proteção, eu vou apagar, né, para deixar o nosso código mais simples, beleza? Então a gente está aqui, ó, ele vai fazer um buy limit na banda inferior e vai fazer um sell limit na banda superior, né, que a gente está operando, não é bem reversão, né, numa tendência de alta ele compra e na tendência de baixa ele vende. Se envelope igual a verdadeiro, não estamos usando o Keltner, então só vamos ter essa possibilidade, tanto é que aqui embaixo está comentado, certo? Cara, como a gente está falando de envelope, né, e não tem outra possibilidade aqui, isso aqui meio que fica desnecessário, certo? Eu vou apagar aqui, vocês vão ver que se eu apaguei ali, cara, significa que eu não preciso mais disso aqui, ó. Sempre é envelope, certo? Se sempre é envelope, isso aqui é desnecessário. Desnecessário, beleza? Lá embaixo vai ter um erro também, ó, porque tudo é envelope. Então, isso aqui é desnecessário. Desnecessário. Aí a gente ajusta aqui. Eu não vou apertar formatar, que ele vai bagunçar todas as minhas vírgulas que eu corrigi. Bom, vamos lá. Hora da verdade. Vou salvar. Tem que manter o mesmo valor aqui do lado. E não pode dar erro. Beleza. Código simplificado. Simplificado. Ele tem os plots aqui, vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode mexer aqui, ó. Se a média curta é maior do que a média longa, então, início, plot, média C, ele utiliza isso aqui, cara, olha só que interessante. Se você prestar atenção, ele usa isso aqui só para mudar a cor da barra. É a mesma coisa, certo? Então, se ele sempre plota esses caras aqui, ó, não tem por que a gente deixar eles aqui dentro. Vamos lá. Então, ó, esses plots são sempre idênticos, certo?
a gente simplifica, deixa os 3 caras aqui e simplesmente, ó, deixa essas regras de cores aqui dentro, ó, beleza? E a gente economiza um bocado de código. Esse 255 aqui é porque a gente está falando de RGB. 255 é red, né? É o máximo de red, então ele vai pintar de vermelho. Sinceramente, eu nem sabia que dava para usar esse aqui, ó. Não sei se eu posso fazer isso aqui, deixa eu ver. Se ele aceita? Não, não aceita. Deve ter um jeito de... Porque é RGB, né? Então, não sei, cara, como é que faria isso aqui, não. Não sei se eu tenho... Ó, RGB, ó. Tá vendo? Ó? Dá para usar essa funçãozinha, mas não vou mexer nisso. Poderia ser aqui CL Red também. CL Red. CL Red. Salvei, ó. Manteve. Talvez o CL Red seja um pouquinho mais claro do que o 255, mas perfumaria, né? Outra coisa, né? Aqui, em teoria, a única possibilidade aqui é se eles forem iguais. Se eles forem iguais, o que vai acontecer? Ele não vai pintar nenhum nem outro. Então, cara, poderia só simplesmente um senão aqui, ó. Senão, tem que tirar aqui, ó. Senão, início, fim. A única coisa que muda aqui é que se eles forem iguais, se por acaso as médias forem idênticas, ele vai pintar de vermelho, beleza? Era para ele pintar de nada, né? Do jeito que tá aqui, ele vai pintar de vermelho. Então, galera, códigozinho, ó, enxuto, resumido. É você que mandou o código para mim, eu vou te responder um e-mail com esse código aqui, todo refurbished, né? Todo modificado, caso você tenha interesse em simplificar teu código. Pessoal, ó, eu falei que ia adaptar o gradiente linear aqui, né? Mas eu acho que isso aí vai caber em outro vídeo. Senão a gente vai ficar aqui mais 1 hora, né? Eu ainda tenho afazeres aqui. Então a primeira fase foi um React, né? Uma reação a um código que foi enviado para mim. Você tem um código aí que você quer que eu dê uma geral também? Manda para mim por e-mail. O nosso e-mail aqui é h9ktrades@gmail.com. Você pode mandar que a gente dá uma sacada. Então, vou ficar por aqui. Você que é membro e quiser ter esse código aqui, eu nem sei se eu posso compartilhar, mas acho que sim. Vou colocar lá na pasta do Google Drive, beleza? Vou compartilhar ele lá para você testar. Mais uma vez, não rodei na conta real, não rodei nem simulado, não sei o que é que vai dar aqui. Então, por conta e risco, não recomendo colocar. E galera, é isso. Deixa eu voltar aqui para o meu rosto. Se você gostou e se você quer ver esse cara adaptado para funcionar com gradiente linear aqui no Profit, manda o like e comenta aí, ó. Eu quero ver esse cara rodando no gradiente linear, que aí eu vou aproveitar o próximo vídeo. Não sei se o próximo, mas um dos próximos vídeos vai ser exatamente isso, adaptando ele para o gradiente linear. Belezinha? E aí, galera, vou ficar por aqui, né? Um abraço para todo mundo. Boa noite. A minha filha pequenininha ali tá me olhando com a cara de pai, vai dormir, tá tarde. Tá tarde mesmo, quase 11 horas da noite. E beleza. Muito obrigado e até a próxima. Fui. Valeu, valeu. Pai, tu não tá menino. Eu vou.